Olá, boa noite. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, diretamente dos estúdios da B3, no centro de São Paulo. Dia de negociações em torno da reforma da Previdência, que deverá ser apresentada amanhã à Câmara. Dia de invasão ao Congresso e protestos contra a reforma. Dia de ata do Copom com notícia que animou os mercados. Os técnicos do Banco Central cogitaram redução maior dos juros. A taxa Selic está atualmente em 11,25%. E o cenário econômico está no ar. Mesmo os integrantes do Comitê de Política Monetária do Banco Central, tidos como conservadores, chegaram a cogitar aumentar o tamanho do corte da taxa Selic, a taxa básica de juros. A informação consta da ata do Copom divulgada na manhã de hoje, onde o Banco Central explica como se deram as conversas entre os técnicos. Essas informações de uma possível ousadia maior no corte de juros, ao lado da possibilidade também de uma votação mais célere da reforma da Previdência, ajudaram a provocar reações no mercado financeiro. O dólar chegou a registrar mínima de R$ 3,08 hoje de manhã. O mercado de dólar sempre reage rapidamente ao noticiário. Quando baixa, evidentemente, há um otimismo. Quando sobe, há, evidentemente, uma preocupação com o cenário. Por outro lado, o relatório final da reforma da Previdência teve adiada para amanhã sua apresentação na Câmara, depois de várias mudanças com negociações que visam uma tramitação menos turbulenta no Congresso. O repórter Pedro Henrique Moreira acompanha essas conversas com os deputados num dia de invasão ao Congresso por manifestantes contrários à reforma da Previdência. Boa noite, Pedro. Como é que foi o dia hoje aí? Aliás, especialmente agora no período da tarde. Olá, Piotto. Boa noite para você, boa noite a todos. A tarde foi bastante tensa aqui no Congresso, porque vários servidores ligados à segurança pública, policiais civis, militares, policiais rodoviários federais, agentes penitenciários, que já estavam com protesto marcado aqui para fazer um protesto aqui diante do Congresso, vários desses policiais tentaram invadir o Congresso Nacional por meio da entrada conhecida como chapelaria, que é a entrada principal onde desembarcam ali parlamentares e a maioria das pessoas que chega ao Congresso. De acordo com a Polícia Legislativa, que é a polícia interna aqui do Congresso, cerca de 500 manifestantes tentaram acessar a chapelaria, eles quebraram várias vidraças e a Polícia Legislativa revidou, então, com bombas de gás lacrimogêneo, com spray de pimenta. Um dos manifestantes foi detido, mas foi liberado depois de assinar aí um termo de responsabilidade. De acordo com a assessoria de imprensa da Câmara, ninguém se feriu nessa tentativa de invasão. Esses policiais, esses agentes de segurança que protestavam aí contra a reforma da Previdência. Depois dessa confusão, houve até dúvida, se os trabalhos aqui no Congresso iriam ser retomados, mas o plenário da Câmara retomou a sessão e na pauta, nesse momento, os deputados avaliam aí um pedido de urgência para a reforma trabalhista. Se esse pedido de urgência for aprovado, se a reforma trabalhista for aprovada amanhã na comissão especial que trata desse tema, então ela poderia vir direto para o plenário sem cumprir alguns prazos aí que são previstos pelo regimento interno, prazos para apresentação de emendas e prazo para pedido de vista. Esses prazos seriam suspendidos e a reforma viria direto para o plenário. Fora esse pedido de urgência para a reforma trabalhista, está também na pauta de hoje do plenário aquele projeto de recuperação fiscal dos estados. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que quer tentar votar sim e reiniciar a votação dessa medida aqui no plenário. Lembrando que eles tentaram fazer isso na semana passada, naquele dia em que foi divulgada aí a lista de inquéritos abertos no Supremo, a lista do ministro Edson Fachin, lista que resultou das delações da construtora Odebrecht. A gente continua acompanhando aqui, Piotto, mas nesse momento a situação é mais tranquila no Congresso. Os manifestantes se afastaram do prédio principal, retornaram para o gramado e aí não houve mais tentativa de invasão. Piotto. Muito obrigado, Pedro. Aliás, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, voltou a defender o que chamou de as 3 grandes reformas durante um evento com empresários em São Paulo hoje. Ele disse que o governo espera que, pela ordem, sejam aprovadas ainda no primeiro semestre as reformas trabalhista e da Previdência. A reforma tributária ficaria para o segundo semestre. O ministro também se mostrou otimista em relação ao crescimento da economia a partir deste ano. A nossa previsão é uma previsão que mostra um crescimento do último trimestre de 2017 sobre o último trimestre de 2016
de cerca de 2,7%. E nós vamos entrar no ano de 2018 crescendo a um ritmo superior a 3%. E trabalhadores da fábrica da Volkswagen em Taubaté, no interior de São Paulo, foram colocados hoje em férias coletivas que vão até o início de maio. Com isso, a produção de veículos na unidade está suspensa. A Vanessa Casalino, da redação da TV Brasil em São Paulo, tem mais informações. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Piotr. Boa noite a todos que estão com a gente aqui no cenário econômico. A decisão já havia sido informada aos trabalhadores em assembleia no Sindicato dos Metalúrgicos no finalzinho de março. Essa é a primeira vez que Taubaté entra em férias coletivas este ano. Ao todo, são 3.600 funcionários que vão ficar em casa. A maior parte volta ao trabalho no dia 2 de maio. Um grupo menor de quase 300 funcionários deve retornar na semana seguinte. Lá em Taubaté, a Volks emprega 4.500 funcionários. A empresa alemã afirma que o objetivo da medida é adequar o volume de produção à demanda de mercado. Enquanto isso, a unidade fica parada. Taubaté produz os modelos Up, Gol e Voyage. A Volks tem sido especialmente afetada pela queda nas vendas. Para a gente ter uma ideia, em 2010 a empresa chegou a produzir 1 milhão de veículos leves e no ano passado não atingiu 1/3 desse número. Fabricou pouco mais que 300 mil unidades. Em relação a 2015, a queda ainda é expressiva, 23%, a maior entre as principais montadoras. Com isso, a produção da Volks já é a menor em 25 anos aqui no Brasil. O grosso dessa crise se deve ao fato de a empresa focar a produção em veículos populares para o consumidor de menor renda. Sem emprego e com crédito restrito, esse consumidor teve dificuldades para trocar de carro, especialmente no ano passado, né, Piotr? Veículos populares, a fabricação, a venda de veículos populares foi a salvação da indústria automobilística anos atrás. Agora é o grande problema justamente por causa da crise que afeta boa parte da massa trabalhadora do país, ou seja, dos proletários. A Fundação Getúlio Vargas divulgou hoje a inflação medida pelo IBGE, o índice de preços ao consumidor, a Fundação Getúlio Vargas divulgou o seu índice de preço ao consumidor. O repórter Maurício de Almeida está na redação da TV Brasil, no Rio de Janeiro, e tem mais detalhes. Maurício, boa noite. Boa noite, Piotr. Esse estudo é realizado pela Fundação Getúlio Vargas, junto com uma instituição internacional, a The Conference Board, que faz a mesma análise em outros 11 países e também no bloco econômico da zona do euro. É um índice antecedente composto da economia, que calcula mais ou menos a expectativa para investimento nos próximos meses na economia, um pouco do índice da confiabilidade da economia do país e faz essa comparação com os outros 11 países e também com a zona do euro. Entre fevereiro e março, o índice antecedente composto da economia apresentou uma alta aqui no Brasil de 1,9%. No acumulado, esse índice chega a 108,7 pontos. Foi mais uma alta acumulada do índice no mês de fevereiro para março. Com isso, os analistas da Fundação Getúlio Vargas acreditam que acontece mais um sinal dessa recuperação da economia. Mas eles falam que é preciso ainda ter cuidado, porque vai ser uma recuperação gradual que deve ser ainda lenta e pode ter no meio do caminho alguma queda voltando a subir. Então, ainda é cedo para comemorar. Esse índice ele é calculado analisando 8 componentes da economia. Desses 8 componentes que foram pesquisados, 4 apresentaram alta entre os meses de fevereiro e março. São componentes como, por exemplo, o índice da Bolsa de Valores aí de São Paulo, também expectativa de consumo, taxas DI, expectativa também de produção. Então, de 8 itens pesquisados, em 4 apresentando resultados positivos. Piotr. E a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, divulgou nesta terça-feira os números revisados da safra de cana-de-açúcar de 2016 e 2017. Nós preparamos aqui uma comparação entre a safra deste ano e a previsão para a próxima safra. Vamos dar uma olhadinha aqui. Segundo a Conab, portanto, olha, a safra deste ano chegou, o número já revisado, 651 milhões de toneladas de cana-de-açúcar. Foi o que foi colhido no país. A estimativa para a safra do ano que vem é de 647, um pouquinho abaixo, uma queda de 1,5%. Mas aí tem uma outra informação, duas, na verdade, informações importantes sobre essa comparação entre as safras. A previsão é que esta próxima safra deste ano tem uma pequena redução da área plantada. Mesmo assim, não deve haver uma mudança significativa, inclusive esse número pode até crescer, porque a produtividade deve aumentar em quase 1%, ou seja,
Mesma área plantada, ou menor até, mas mais produção. Resultado da tecnologia da agricultura brasileira aplicada verdadeiramente no campo. E a concentração maior da produção deve ser de açúcar, visto que tanto o mercado de futuros de Nova York quanto de Londres, nesses dois mercados, os principais mercados, o açúcar está sendo negociado em alta para entrega já neste ano e no ano que vem. Uma alta de quase 2% em alguns casos ali até o ano que vem, quando começa a entre safra, ou seja, mais açúcar, menos etanol. Pode ser que lá na frente, então, o etanol suba um pouquinho, porque as usinas vão privilegiar a fabricação de açúcar. Bom, e o Sindicato da Construção apresentou mais uma queda no número de empregos do setor. Entre os meses de janeiro e fevereiro foi registrada uma perda de pouco mais de 14 mil vagas. Vamos dar uma olhadinha aqui no que diz o Sindicato do Setor. Olha, menos 14.070 vagas na comparação de fevereiro deste ano com janeiro deste ano. Os números são de fevereiro, ou seja, perdeu-se vagas novamente. A queda é de 0,56%, ou seja, 0,5% entre janeiro e fevereiro deste ano. E se a gente faz uma comparação, e esse é o drama do ano passado, de 2016, a gente vai contar a história de 2016 durante todo este ano. Não tem como fugir de 2016 e de o quanto foi ruim o ano do ponto de vista econômico. O setor da construção talvez seja um dos que mais sofreram, mas vamos dar uma olhadinha aqui, olha. Na comparação de fevereiro deste ano com fevereiro de 2016, a queda no número de empregos desse setor é de quase 14%. Ou seja, o pesado fardo de 2016 mostra sua cara de novo aqui. Vamos seguir com esses dados aqui. Olha, só para você ter uma ideia, lá em outubro de 2014 foi o momento quando começou a cair o emprego no setor. A crise já vem de algum tempo, né? Lá em outubro de 2014, a gente estava, inclusive, vivendo a eleição presidencial naquele momento. Dá uma olhadinha no que nós tínhamos. 3.570.000 era o número de trabalhadores do setor da construção. Passado todo esse tempo, até fevereiro de 2017, a massa agora de trabalhadores é de quase 2,5 milhões de pessoas. A queda nesse período de outubro de 2014 a fevereiro de 2017, menos de 3 anos, portanto, foi de pouco mais de 1 milhão de pessoas que perderam emprego nessa área da construção. Por isso mostra, evidentemente, que a área da construção foi uma das mais afetadas dessa crise recente econômica, da qual ainda nós estamos tendo sinais de uma saída, mas ainda vivemos o drama dos números dos anos anteriores. Vamos, só para ter uma ideia aqui na comparação com regiões, a região sul foi a única que teve acréscimo da massa de trabalhadores empregada, ou seja, contratou mais do que demitiu. Um crescimento de pequeno, é verdade, mas é positivo, de quase 0,5%. A região norte teve uma queda maior, de quase 2%, o nordeste também perdeu quase 1%, sudeste 0,71% e no centro-oeste praticamente estável, mas aqui o índice também é negativo, de 0,07%. Esse é o relatório agora do Sindicato da Indústria da Construção, que mostra a perda de vagas de trabalho nessa área. Bom, e daqui a pouco nós voltamos com os números do mercado financeiro. Logo depois do intervalo, a gente volta em instantes. Já de volta aqui ao estúdio do Centro de Operações da B3, vamos aos números do mercado financeiro. A Bolsa já fechou, nós temos já o Ibovespa hoje em queda. Ontem teve uma alta expressiva, né? Hoje teve uma queda de 0,27%, 64.158 pontos, mas o Ibovespa manteve ali algo em torno acima dos 64 mil pontos ali, que atingiu ontem naquela alta bastante expressiva. O dólar ontem teve queda e uma queda também expressiva, hoje está subindo um pouquinho. Mais cedo, só para você ter uma ideia, com a resolução do Copom, a divulgação da ata do Copom, com aquela possibilidade que os juros poderiam ter sido menores ainda no corte da Selic, chegou a 3,8%. Foi fechado agora com alta de 0,28%. Cotado a R$ 3,11 o dólar comercial. E o comércio tomou fôlego em março. O movimento subiu do mês passado na comparação com fevereiro, mas em 12 meses o acumulado ainda é negativo. Quem tem os detalhes é Vanessa Casalino. Vanessa? Piotr, foi o que apurou o indicador da Boa Vista SPC, o Serviço de Proteção ao Crédito. Em março, o movimento do comércio subiu 2,5%. Mas, como você disse, no acumulado de 12 meses, que vai de abril de 2016 a março de 2017, o resultado é negativo, queda de 3,5% em relação aos 12 meses anteriores. Já na comparação mensal, março deste ano contra março do ano passado, a queda é de quase 3%.
Agora, a avaliação geral é de que desde novembro de 2016, o indicador do varejo vem se recuperando. Essa pequena alta é atribuída à perspectiva de melhora no cenário econômico, resultado da queda da inflação e dos juros, do aumento do consumo das famílias e do investimento. Com isso, a expectativa é de que o varejo alcance um patamar positivo até o fim de junho, Piotr. E a apresentação do relatório final da reforma da Previdência foi adiada para amanhã de manhã. A equipe do governo negocia ponto a ponto, sobretudo as questões mais polêmicas, para tentar apresentar à base do Congresso um projeto com poucas possibilidades de recusa ou de reclamação maior durante a votação. Até porque o governo disse muito claramente que quer votar agora e resolver o problema da reforma da Previdência com um projeto que foi apresentado ainda no primeiro semestre. A estratégia foi negociar antes para ter uma votação mais tranquila. O economista Fábio Pina está conosco aqui para discutir o assunto. Fábio, bem-vindo aqui ao cenário econômico. Acerta o governo nessa estratégia de negociar? Primeiro porque democraticamente seria impossível impor um projeto sem passar por alguma negociação com o Congresso. A diferença que está sendo negociado tudo antes, é isso? Eu acho que sim. Isso é uma estratégia acertada? É uma estratégia política correta. Você não pode. Primeiro porque o governo faz uma reforma que ele acredita ser necessária, e é necessária. Ele também sabe que ele não vai fazer a reforma dos sonhos, porque você tem que atender a uma série de demandas da sociedade. Então, todo mundo vai ter que ceder um pouquinho, a sociedade vai ceder um pouco, o setor público vai ceder um pouco, e os desejos políticos estão envolvidos nessa votação, né? Cada um tem o seu quinhão político para garantir, cada um tem o seu reduto político para prestar contas, então não é fácil você aprovar uma reforma tecnicamente perfeita, porque ela vai incidir em perdas para alguns, isso é natural. E aprovar ou tentar pré-aprovar essa reforma, que é o que o governo está fazendo com as lideranças e com muitos deputados anteriormente, é muito razoável. Primeiro, para a gente entender o que precisa ser ajustado para ela ir para o plenário e não sofrer nenhuma surpresa. E segundo, porque uma surpresa seria péssimo. A derrota não significa só a derrota daquele momento, daquela proposta, significa uma derrota de governabilidade, uma percepção de que o governo perde as mãos, perde o controle de governabilidade, e isso não é bom para nenhum país. Então, pior do que perder é ser surpreendido, e é o que o governo está tentando evitar. Porque qualquer votação de emenda esquisita ou muito diferente à ideia do projeto original é um solavanco, não é? Sim. De alguma forma está tentando se evitar isso. Parece que a negociação política vai nesse sentido. A negociação é justamente para isso. Acho que o termo é perfeito, é evitar solavanco. A gente pode ter ajustes, mas eles têm que ser suaves, para cima e para baixo. Esse solavanco, o tranco, o terremoto é que não pode acontecer. Se você tem uma emenda muito esquisita, que a idade mínima continue a atual, que não aumente o tempo de contribuição, isso seria terrível, porque você desfiguraria a reforma inteira, o caráter da reforma inteira, e não teria nenhum sentido. Você teria um ônus político enorme, meses de batalha, um custo político de popularidade que já foi pago pelo governo, né? Porque evidentemente a grande vantagem do atual governo é que ele não está preocupado com a popularidade, que ele não tem, mas ele gastou capital político para chegar até aqui e ainda perder a batalha, eu acho que seria um erro grosseiro. Então o governo vai, claro, não há garantias de aprovação, senão a gente não precisaria nem ir para votação, claro. Mas ele vai minimizar os riscos. Vai seguir o trâmite normal. Sim. Uma mudança negociada recentemente foi reduzir a idade mínima para mulheres. Estava todo mundo nos 65 anos, homens e mulheres. Uma negociação que começou lá no domingo, inclusive, com uma pressão da bancada feminina para reduzir, queria em torno de 60. O governo disse que não daria. Chegaram a 63, também não, porque não tem 62,5, né? Então baixaram para 62. Isso compromete na sua visão? Um pouco, não compromete todo o arcabouço da reforma, até porque muito provavelmente o governo previa algumas mudanças, não sei quais, mas algumas mudanças, alguns pontos ele saberia que teria que ceder. Acho que um ponto nevrálgico que muita gente sabia era essa diferença, que há uma insistência. Eu preferia ser mulher para poder falar desse assunto com mais tranquilidade, né? Mas há uma insistência muito grande da sociedade em diferenciar a idade final, a idade mínima de aposentadoria. Ao mesmo tempo em que há uma necessidade muito grande de você equacionar todas as liberdades que tem que ter, né? Todos os direitos femininos aos masculinos, mercado de trabalho, etc. Mas isso não faz parte na hora de pagar a conta, me parece. Se sabia que isso era um ponto nevrálgico, então muito provavelmente o governo sabia que ia ter que negociar alguma coisa até para demonstrar, olha, nós melhoramos, mas ainda as mulheres têm
se aposentam um pouco antes, a gente entende que tem uma dupla jornada, que eu não sei se é verdade, eu questiono muito esse conceito, eu até acho, mesmo que houvesse alguns problemas localizados de dupla jornada, isso não é um problema da sociedade, é um problema individual de cada um, né, nas suas relações pessoais, mas o fato é que o governo cedeu um pouco nisso, talvez para aprovar a reforma. Melhor assim do que não aprovar. Permita-me fazer uma inflexão nesse seu ponto de vista. A mulher reclama de dupla jornada em casa. Sim. E, de alguma forma, está pedindo para a sociedade, via Previdência, pagar essa diferença. Sim. É nisso que você discorda? Eu discordo porque é o seguinte, primeiro que não há como comprovar essa dupla jornada, porque aí eu teria que tratar caso a caso. Provavelmente há homens casados que fazem dupla jornada. Deve haver seguramente. isso. Não, seguramente. A mudança dos costumes sociais aumentou gigantescamente. Como é que eu vou oferir? O que é bom, diga-se de passagem, vários aspectos. Não, é ótimo. O ponto é o seguinte, eu não posso ter um double standard, né? Eu não posso ter dois pesos para cada vez que eu peso tem uma medida diferente. Então, primeiro, não seria uma injustiça, então, com os homens que fazem dupla jornada? Aí eles vão pagar duas vezes a injustiça, porque eles já fazem a dupla jornada e vão se aposentar mais tarde ainda. Quer dizer, eu teria que tratar caso a caso, o que é impossível. O mais razoável é eu, ao longo dos anos, cada vez mais tratar todo mundo com direitos iguais, direitos e deveres iguais. Isso é o princípio básico da contabilidade, né? Para cada crédito tem um débito, então para cada direito tem um dever. Se a gente está pleiteando que todo mundo tem direitos iguais e deve ter mesmo, né? A gente tem que pleitear que todo mundo tenha deveres iguais. Agora, há outros problemas, por exemplo, na história de tirar a Previdência dos estados da reforma, porque, na verdade, tem um detalhe aí, se os estados não fizerem, a regra federal... Chama decurso de prazo. Exatamente. É uma regra inteligentíssima. Eu acho que há vários probleminhas na reforma, mas é melhor do que nada. Esse é o primeiro ponto. Segundo, nós temos déficits enormes e ainda vão continuar algumas injustiças, infelizmente. Mas a gente tem que aprovar uma reforma e depois ir corrigindo algumas injustiças que a gente sabe quais são. O setor público, alguma coisa vai ser feita, mas mesmo assim ainda tem privilégios para aposentados do setor público em relação ao do setor privado. Isso também é evidente. Agora, vamos tratar caso a caso, gradativamente, para poder aprovar uma reforma agora e ganhar tempo para a gente elaborar ainda melhor. Porque eu não tenho dúvida, nós vamos estar conversando sobre a Previdência, sobre um rombo da Previdência daqui a 10 anos. Mas do jeito que está, nós não vamos ter nem esses 10 anos para conversar sobre o assunto. Então, a gente tem que... O Harry Kissinger falava da real politics, né? A gente tem que ver o que é possível e o que é desejável. O desejável é um monte de coisas. Possível, eu acho que a gente está chegando perto do que é possível, sim. Acho que o que era desejável estava tudo na Constituição, ou está tudo na Constituição de 88, que a todo momento se discute a necessidade de se reavaliar. Não para tirar direitos, muito pelo contrário, mas para impor alguns deveres. Para garantir os direitos. Para você garantir os direitos, você precisa ter os deveres. Senão, quem é que paga por esses direitos? A nossa Constituição tem um sério problema entre o que eu gosto, o que eu gostaria do mundo e a realidade. É uma distância muito grande. E aí, para eu ter um monte de direitos, alguém tem que ter essas obrigações. Quando todo mundo só tem direitos, quem é que está com os deveres para garantir esses direitos? Ninguém. Isso não se sustenta. E a gente está vendo isso. Não se sustenta na Previdência, não se sustenta na tributação. E o governo cresceu, em parte é irresponsável, em parte tem irresponsabilidade, criação de municípios que não têm realidade econômica, estados que são irresponsáveis, a gente sabe. Todos surgidos depois da Constituição de 88. Muitos surgidos depois da Constituição. Exatamente. Agora, o fato é que grande parte também do crescimento dos gastos do governo está previsto na Constituição mesmo. Aparentemente é uma coisa muito bacana, um monte de direitos, garantias, só que não tem quem pague por esses direitos. Então, na prática, não há dinheiro para todo mundo. Infelizmente, a verdade é essa, não há recursos para todo mundo. Isso não é no Brasil, isso é no Brasil, nos Estados Unidos, na Alemanha, no Japão, em qualquer lugar do mundo. Se a gente versar mal ou pior, como a gente versa nossos recursos, o estrago para os futuros aposentados, para os futuros trabalhadores, para as futuras gerações, será muito maior. Isso é que a gente tem que colocar na balança, que é o que me parece que o ministro tem mostrado. Olha, a troco de não perder nenhum direito na Previdência, nós vamos perder todos os direitos na Previdência, porque vai quebrar. Aliás, ele está sendo claro em dizer isso daí, o que tem sido raro. Sim. Nas últimas discussões sobre a reforma, nunca se chegou a esse ponto, né? A troco de você não perder nenhum direito trabalhista, você vai perder o principal direito trabalhista, que é o emprego. Dele derivam os outros. Então, a discussão não é a rigor, a discussão técnica, não deveria ser vou perder direito, vou ganhar direito, é modernizar as relações que o Brasil tem com a aposentadoria,
aposentadoria, entre o setor público e o setor privado, porque é engraçado, o setor privado também, as pessoas em geral, o público, quer um monte de serviços do governo, mas entende que o governo é muito grande e cobra muitos impostos. Não fecha a conta. Não, essa conta não fecha. Fábio, obrigado. Vamos voltar a falar desse assunto estamos em à breve. disposição. Obrigadíssimo, viu? Fábio Pires, economista, conversou conosco aqui no Cenário Econômico. Bom, e termina aqui o Cenário Econômico de hoje. Na sequência, tem os Corredores do Poder com Rosiane Kennedy e toda essa discussão, todo esse problema de invasão hoje do Congresso, nos Corredores do Poder com Rosiane Kennedy. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite a você. Até amanhã, quarta-feira, hein?